Cara, videozinho de opinião aqui. Eu já acabei a live, já fiz tudo, etc, que tinha que fazer, mas aí aqui no final, antes de ir lá pra dentro, deitar e dormir, falei, pô, acho que cabe um videozinho aqui de manhã, no final da manhã, enfim, nessa quarta-feira, pra gente falar um pouquinho na verdade, isso tudo começa a partir de um superchat enviado, um superchat de uma mensagem, com uma mensagem até normal, enviada na live pós-jogo, em que eu não vou lembrar o nome da pessoa, né? Porque passou ali bem rápido e eu acabei até citando. Mas a pessoa falava o seguinte, ou algo parecido com isso. Citava os jogos 5-3 no Atlético Mineiro, 3-0 fora de casa numa Copa do Brasil com o Cruzeiro, 10-1 na Sul-Americana e 4-0 no Corinthians. E, enfim, tocava ali num ponto de jogos memoráveis e tal. E a conclusão, né, que eu cheguei é que Fernando Diniz nos brinda o torcedor com jogos memoráveis. Acho que isso é um fato. Gostando ou não gostando de Fernando Diniz, eu vou fazer um recorte aqui do tempo do canal, tá? Pra ficar mais fácil fazer um recorte, porque às vezes tem pessoa que é mais velha, tem pessoa mais nova. O canal, ele fez agora, nesse ano, fez 4 anos. Ele fez em março. Então, de março pra cá, eu diria que se a gente contar os jogos memoráveis, assim, aquele jogo que, pô, daqui a 10 anos a gente vai estar lembrando. Eu não vou nem falar de jogo de título aqui, mas a vitória na Bomboneira. Mas aí que é muito mais memorável pela Bomboneira, né? Mas o jogo em si sendo memorável, o 5-2 no Corinthians acho que é o maior exemplo disso. Aquele em 2014, um jogo que não valia de nada e tal. Só que a atuação daquele time, aquele 5-2, Conca, Fred voando. Ou 5-2 no São Paulo, né, no mesmo ano, com a atuação de Walter. Esses são jogos memoráveis, né? O jogo contra o Grêmio, no Sul, Copa do Brasil, 1-0, né, gol de Fred. A gente tem alguns jogos memoráveis aí nos últimos anos, né, que são memoráveis por ele mesmo. Tipo, não é porque é a última rodada de um Brasileirão, não é porque valeu o título, alguma coisa assim. Fernando Diniz traz isso com muita intensidade, né? Em 2019 acabou ficando um pouco marcado pelo lado ruim. Eu diria que os 3 jogos, de cara, assim, cita 3 jogos de Diniz no Fluminense 2019. Provavelmente o primeiro que eu vou lembrar é do CSA, o Fla-Flu de Luciano e o Fluminense Atlético Nacional. Acho que são esses, o 4-1, né? Com 4-1 no primeiro tempo já, fazendo 3 gols em 15 minutos, se eu não me engano. Acho que vai ser esse. Essa catarse mostra muito bem o que foi 2019, né? Um jogo de catarse no finalzinho, um jogo de um absurdo no início do jogo. E um jogo que simbolizou ali a demissão de Fernando Diniz com esse do CSA. Agora, em 2022, Fernando Diniz nos brindou já com um elenco melhor. Ele falou disso na coletiva, né? Que não é só o elenco, mas as condições de trabalho também, quando você compara a condição de trabalhar no Fluminense, o que era trabalhar. Quando eu olho pra 2019, cara, eu fico impressionado com como esse clube funcionava, sem sacanagem, sem partidarismo aqui, sem politicagem nem nada. Mas quando o Diniz fala que tinha galera com 8 meses de direito de imagem atrasado, 4 meses de salário atrasado, além de, enfim, uma condição de tabela ruim, né? De você ter a pressão da torcida. O público no estádio naquele ano, eu confesso que nem era tão baixo assim, né? Era baixo, mas não era tão absurdo. O Fluminense por várias vezes jogou pra 22, 25 mil. E aí, assim, eu olho pra isso e falo, mas como é que essa galera... Ayrton e Bruno Silva e Ourinho... Ourinho foi no ano seguinte. Mas, eu não sei como essa galera trabalhou ali com o Diniz e ainda aceitava no início do ano treinar em 2 períodos. Na pré-temporada, em janeiro, treinando em 2 períodos. O Fluminense tomou, sabe o transfer ban, né? Que não pode contratar e tal. O Fluminense tomou isso em 2019. Tanto que na estreia contra o Volta Redonda não podia inscrever os jogadores que tinham vindo de contratação. Começou com um monte de garoto e tal. E aí, quando eu olho isso para 2022, o ambiente é muito melhor. Então, óbvio, o Fernando Diniz tem um ambiente melhor, tem material humano, né, jogadores melhores, tem condições, né, melhores, tem mais um campo no CT agora e tal. Enfim, em 2019 já tinha o CT, né? É óbvio que ele tem um contexto, um abraço aí, Fio, um contexto melhor. Mas, e isso também é um dos fatores, né? Óbvio, ele tem uma evolução também.
Mas a grande parada do Fernando Diniz, a grande pira, né, a parada que a gente pira nele mesmo, é que a forma de jogo dele produz jogos memoráveis. A gente tá com raiva daquele jogo com o Atlético Goianiense, a forma como o Fluminense conseguiu ser inoperante, perdendo 2-0 com um jogador... perdão, Atlético Goianiense não, com o jogo contra o América, empatando 0-0 com um jogador a mais o jogo inteiro. Talvez a gente esqueça desse jogo, né? Eu sou maluquinho, talvez eu lembre, né? Sei lá, lembro do Fluminense Santo André. Até fez um ano ontem, nessa terça-feira, esse Fluminense Santo André. Perdão, um ano não, fez aniversário de 2009, né? Que a gente perdeu por 1-0, gol contra de Wellington Monteiro no Engenhão, esse jogo. Jogo ridículo, nossa, fez 13 anos. Eu talvez até lembre, mas a maioria da torcida não vai ser um jogo que todo mundo vai lembrar, o jogo contra a América. Mas todo mundo vai lembrar, por exemplo, do jogo contra o Olímpia, né, que era Abel, da final contra o Flamengo, mas aí você percebe que o jogo em si já é importante. Um Fluminense-Corinthians pelo Brasileirão, se eu te perguntar agora, pá, debate pronto, quanto foi Fluminense-Corinthians de 2013? Não deve lembrar. Quanto foi Fluminense-Corinthians do Brasileirão de 2016? Talvez você não lembre. Talvez até você lembre, né? Foi memorável pra você, mas não foi memorável pra torcida. Fernando Diniz transformou 4 jogos em 22, se eu não me engano, que ele tem pelo comando do Fluminense. Ele transformou 4 jogos em jogos memoráveis. Eu não sei assim se todos, tá? Eu não sei se todos esses daqui a 10 anos a gente vai lembrar falando, caraca, aqueles 4 jogos. A 3 eu diria que 2 eu tenho certeza absoluta. O de Fred, o 4-0. E o 17 jogos que o Fernando Diniz tem pelo Fluminense nessa temporada. O 4-0, até pelo gol de Fred, a forma como foi e o placar construído por Fernando Diniz, né, pelo jeito dele de jogar. E o 10-1 na Sul-Americana, né, não se esquece um 10-1. Só que o de hoje, né, eu tô gravando hoje, mas pra você é ontem, também é outro desses que entra. Quantas vezes o Fluminense enfiou 3 no Cruzeiro lá no Mineirão? Quantos times enfiaram 3-0 no mata-mata no Cruzeiro lá no Mineirão? A atuação, eu falei lá na análise Pocket, eu falei da atuação. Pra mim não foi uma boa atuação, não foi uma atuação, enfim. Cara, é 3-0 no Cruzeiro. No mata-mata, é 5-1 no agregado. E a outra atuação que foi citada é um 5-3 no Atlético Mineiro que tá varrendo tudo. É o mesmo Atlético Mineiro, na verdade, reforçado, que ganhou Brasileirão, Copa do Brasil e caiu na semifinal da Libertadores num gol fora, se eu não me engano. Meu amigo, E a gente enviou 5 nesse time. Time que varreu todo mundo na Libertadores de novo, varreu o Campeonato Mineiro e vinha ali, enfim, vem disputando até aquele momento. Entrou numa espiral negativa depois daquela derrota, né? E a gente enfiou 5-3 com autoridade dentro do Maracanã. Jogos memoráveis. Jogos que ficam marcados na história. E por sinal, tem um detalhe ainda, né? Eu sempre comento isso, que alguns jogos ficam muito marcados pela transmissão. O jogo de contra o Cruzeiro, por exemplo, foi no Premiere. Isso tem a diferença ali do jogo que passa na Globo, né? Que todo mundo vê. O jogo do Atlético foi na Globo. Desses 4 aí, na verdade, foi o único que teve a transmissão na Globo, né? Todos os outros foram do Sport TV ou Premiere. Fernando Diniz não é à toa que a mídia adora Fernando Diniz. Ele produz, ele tem ali suas ideias enraizadas na cabeça e tal, que às vezes dão certo, às vezes não dão certo, às vezes ele tá errado e aí a ideia tá tão enraizada que ele é teimoso pra poder entender. Mas é fato de que ele brinda o cara que gosta do bom futebol. Eu não vou nem usar o bom futebol, porque o bom futebol é o que vence. Eu quero no meu time um treinador que vença. Mas o cara que gosta do futebol ofensivo, de um futebol um pouco mais lúdico, um pouco mais alegre, um pouco mais... talvez lúdico não seja o melhor termo também, talvez seja pensado, ofensivo. Ele brinda esse cara. E o futebol ofensivo te brinda com alguns grandes jogos. Diferente de 2019, quando eu citei aqui diferenças e tal, Fernando Diniz agora consegue brindar esses bons jogos com maior frequência. E consegue também, mesmo quando não brinda com esse bom futebol, consegue fazer um 2-0 no Avaí, num domingo à noite. Consegue vencer o Ceará num sábado à tarde por 2-1. Sei lá, dá até pra poder vencer ele por 1-0 Fortaleza lá no Castelão. Tem ponto. Mesmo quando tem um pouquinho de irritação ali que não é tudo, tem ponto. E quando tem o futebol, tem tudo mesmo,
Na verdade, até agora, só uma vez não veio ponto, que foi no Fla-Flu, invertendo as coisas do normal, né? Tô animado, cara. Eu confesso que me anima. Eu já assisti jogos do Fluminense e tem sido um prazer. Porque a gente sabe que a gente pode, enfim, a gente já teve problemas, etc. Mas a cada jogo do Fluminense, a gente sabe que pode viver uma emoção que a gente vai guardar durante muito tempo. Isso é legal. Acho que no todo que eu posso dizer nesse momento, a tia, tem sido legal. Sido legal. Enfim, abraços.